E aí pessoal, tudo bem? Estou hoje aqui com 39 semanas e 4 dias na reta finalíssima da minha gestação. E o vídeo de hoje é mais para compartilhar com vocês alguns desses sentimentos que têm brotado aí nessa última semana, algumas das ansiedades, as angústias que a gente fica, né? O coração vai ficando apertado e ao mesmo tempo a felicidade, né? Que vai transbordando porque a gente vai tá cada vez mais perto de conhecer essa bebezinha que tá morando aqui dentro da minha barriga, que a gente não viu pessoalmente, não pegou, não sentiu o cheirinho, mas tá cada vez mais perto. Então, essa semana foi uma semana em que eu senti que a ficha de fato caiu um pouquinho mais fundo. A gente fez a visita na maternidade, então fizemos um tour lá, conhecemos as salas onde tem o parto, né, o pré-parto, o parto, a internação, a maternidade, o berçário, várias alas, né, do hospital. E aí, passando por lá, vendo algumas grávidas já, né, em trabalho de parto, assim, foi caindo a ficha de que o meu dia tá cada vez mais perto. E foi muito bom conhecer, se familiarizar um pouco com o ambiente que eu vou frequentar daqui a um tempo, né? Não sei se vai ser essa semana ou na próxima. Como eu optei por tentar o parto normal, nós temos que esperar quando que ela tá pronta para nascer, ou pelo menos, né, até onde é seguro aguardar para que a gente possa induzir um trabalho de parto. Então, não tem uma data certa. Tem a data prevista de parto, que é quando a gente completa 40 semanas, que no meu caso vai ser neste próximo domingo, dia 7 de janeiro de 2024. Mas, como eu ouvi dizer, né, que só 5% dos bebês nascem na data prevista do parto, que a maioria pode nascer entre 37 e 42 mesmo. Então, não tem uma certeza de que ela vai vir agora no domingo, né? Mas a gente fica com isso na cabeça, inclusive a gente acaba criando uma expectativa de que vai ser domingo, mas não vai. E isso, por um lado, é ruim, porque para quem é muito ansioso assim, quem é ansiosa como eu, sabe o quanto é difícil a gente lidar com a incerteza, mas por outro lado é uma lição, né? Serve de lição para nós enquanto ser humano, de que nós não controlamos tudo e que algumas coisas tem que acontecer simplesmente no tempo em que elas vão acontecer. Não é a gente quem vai, não somos nós quem escolhemos, né? A não ser que eu marcasse uma cesárea, mas esse não era o meu desejo, nunca foi desde o início. Eu entendo que a cesárea ela pode acontecer se o trabalho de parto não correr conforme o esperado. Pode ser sim que eu seja encaminhada para uma cesariana, mas eu não optei por agendar uma cesárea porque meu desejo desde o início foi que a Serena viesse quando ela quisesse, né? Quando ela estivesse pronta para vir, eu ia respeitar isso, então aí começaria o trabalho de parto. E aí a gente fica assim, né? Poxa, e agora? Quando vai ser esse dia? E aí, conversando com meu marido, compartilhando com ele algumas das minhas ansiedades, das minhas angústias, assim, um pensamento me pegou muito forte essa semana. É que ao mesmo tempo em que a gente vai começar uma vida nova, a gente também vai encerrar uma vida. E eu fico muito emotiva de pensar isso, sabe? Eu não quero ser mal compreendida, como se assim, nossa, eu estivesse arrependida de ter engravidado. Não é isso. Mas eu fico emotiva porque eu sempre gostei muito da vida que a gente tinha, que a gente tem. Então, se despedir dessa vida vai ser um capítulo também, né, na nossa história, que a gente vai encerrar todas as coisas que a gente passou, só nós dois, só os bichinhos aqui, e a gente vai começar uma vida nova. Isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é assustador. Eu não queria ter chorado nesse vídeo, mas eu não tô conseguindo segurar a emoção de falar sobre isso. E eu não sei se outras mães também já passaram, provavelmente sim, por isso também, por esse sentimento, sabe? Que não é assim, só felicidade por estar começando um novo capítulo,
por estar perto de conhecer o bebê que você gerou durante 9 meses. Não é só isso, também é muito complexo. Também tem toda a questão da sua rotina que vai mudar, da sua vida que nunca mais vai ser a mesma, de você que nunca mais vai ser a mesma. Tudo na gente muda, né? Principalmente na mulher, assim, o nosso corpo muda, nossos pensamentos, nossa atenção, tudo. Então, assim, peço desculpa pra vocês de estar me emocionando falando sobre isso aqui, mas eu queria muito compartilhar o quanto que isso tem me pegado essa semana, sabe? E eu acredito que isso é normal, que isso é muito individual. Acho que cada mulher, cada casal se sente de uma forma e faz parte. E assim, cada experiência é única e a gente precisa se respeitar, entender que cada um tem o seu tempo de processar aquilo. Isso é algo que eu estou gravando pra mim mesma. Eu quero assistir esse vídeo depois e me lembrar disso. E vamos lá, outras coisas que eu queria falar pra vocês, agora eu vou gravar em outra parte. Bom, e agora nessa segunda parte do vídeo eu gostaria de falar sobre algumas das experiências que nós mulheres temos no final da gestação. Mais uma vez, tudo é muito pessoal, muito particular de cada mulher. Nem todas vão sentir a mesma coisa, nem todas vão acontecer as mesmas coisas. Então, mais uma vez, para vocês verem como tudo é muito singular, né? Não dá para generalizar esse processo. Uma dessas coisas que eu tenho visto, só uma pausa aqui para falar também sobre se informar na gestação, é uma coisa extremamente importante. O conhecimento, ele liberta, isso não só para a gravidez, mas para todas as áreas da nossa vida. E eu nunca me interessei por nenhum tipo de assunto de gravidez, até porque eu não estava grávida, não estava sonhando com isso, né? Mas quando eu decidi engravidar e consegui, deu tudo certo, eu comecei a pesquisar. A primeira semana que eu estava grávida, eu já comecei a ouvir um podcast que era um atrás do outro, um episódio atrás do outro, e assim, eu fiz uma imersão naquilo, ouvindo até coisas que talvez nem deveria ter ouvido logo no início, porque eu ia esquecer, tinha que depois relembrar no final, mas foi muito bom, aprendi muito. Já logo no início vi que eu precisava ir buscar uma fisioterapeuta pélvica se eu quisesse um parto normal, que isso podia contribuir muito, e foi a melhor coisa que eu fiz. Já no início da gestação, acho que no primeiro trimestre, eu já comecei a fazer o pilates, os exercícios de fisioterapia pélvica, e eu indico isso para qualquer mulher, tá? Que tá no início da gravidez, que procura um parto normal, principalmente, que tem isso como prioridade, né? Deixando a cesárea como última opção. E isso me ajudou muito. Aprendi muito também, porque a minha fisio, ela também explica muito sobre gestação, ela é especializada nisso, nessa parte, né, da gestação. Então, aprendi muito com ela, aprendi muito nos podcasts, aprendi muito em vídeos do YouTube. E assim, claro que tem muita informação, que tem muita desinformação na internet, a gente sabe disso. Mas nesse momento eu acho que é importante você filtrar aquilo que você julga que é bom, que serve pra você, e buscar boas informações. Isso também tem bastante. Felizmente não tem só desinformação, tem informações muito valiosas que a gente pode encontrar para nos auxiliar durante o nosso processo. E algumas das coisas que eu percebi, né, que podem acontecer nessa última semana da gestação, uma delas é a saída do tampão mucoso. Não aconteceu comigo ainda, como eu disse, eu tô com 39 semanas e 4 dias. Muitas mulheres já perdem esse tampão bem antes, talvez com 37, não sei se antes, mas no meu caso ainda não perdi. Não sei se vou perder agora, se vou perder na hora do parto, se vou perder, não sei, porque tudo é muito singular, como eu falei pra vocês. É uma coisa que às vezes você fica ansiosa, porque você fica sabendo que outra gestante já perdeu ou você não. Esse tampão mucoso, pra quem não sabe, não faz a menor ideia do que eu tô falando, ele é uma proteção que fica no colo do útero, como se fosse uma rolha gelatinosa, e ele impede que entre bactérias, entre coisas que podem contaminar o seu bebê. Um exemplo disso é na hora do sexo,
que quando o homem ejacula, né, o sêmen ele vai entrar ali, vai ficar ali em contato com o seu colo do útero, só que ele não vai ultrapassar aquela barreira por conta do tampão mucoso. Então esse tampão, quando você tá já no finalzinho da gestação, que você já tá vencendo o seu prazo já de gravidez, ele se solta. E aí às vezes tem muita mulher que não sabe disso, assusta, né, ver um tampão gelatinoso saindo no vaso, caindo ali. É meio assustador para quem nunca viu. Eu não passei por isso ainda, mas eu já tô ciente. Então, se acontecer, eu não vou me assustar. E também pode ser que ele não saia inteiro, pode ser que ele saia e você nem perceba. Pode ser 1000 possibilidades, gente. Então, o meu, eu não percebi nada ainda. Acredito que não saiu. E tô aqui aguardando. E também outras coisas que a gente fica pensativa, né? A questão da bolsa, se vai romper, se não vai romper. Eu também já aprendi que nem todo mundo vai ter a bolsa rota, nem toda grávida vai passar por isso. Se a bolsa romper, né, ou total ou parcial, que vai sair um líquido, esse líquido a gente tem que olhar a cor, se tiver transparente, se tiver clarinho assim, tá tudo bem. Ainda tem um tempo de segurança aí de até umas 12 horas para você aguardar em casa, antes de ir pro hospital, se você estiver se sentindo bem. E agora, se ele sair esverdeado, marrom, assim, tem que correr. Corre pro hospital, porque pode ser mecônio, provavelmente é mecônio, né, que é o cocôzinho do bebê, que é liberado em situações em que o feto está em sofrimento. Então, alguma coisa pode estar acontecendo com o seu bebê, e ele tá liberando cocô, né, porque aí acaba relaxando o esfíncter, assim como nós, né, em situações de luta, de fuga, nós acabamos também liberando o esfíncter e aí acaba fazendo as necessidades aí involuntariamente. Então o bebezinho acontece da mesma forma, por isso é perigoso você esperar para ir para o hospital se sua bolsa romper e o líquido sair mais escuro. E também pode ser maturação fetal, né? Pode ser que você já esteja aí caminhando para 42 semanas ou já esteja com 42 semanas e o seu bebê já tá maduro o suficiente para fazer cocô, né? E mesmo assim, na dúvida, é bom correr para o hospital. Então, quanto a isso, também tô bem informada em relação à rotura de bolsa. E não necessariamente quer dizer que você entrou em trabalho de parto porque sua bolsa rompeu. O trabalho de parto, ele vai começar quando você tiver as contrações, né? Essas contrações também podem ser não só de treinamento, que as de treinamento já começam bem antes, que a gente fica aí tendo umas câimbras, a barriga endurece, mas não chegam a ser dolorosas como as contrações que eu imagino que ainda vão acontecer, que não são as contrações de pródromos, que algumas mulheres têm, ficam às vezes até uma semana tendo esse pródromos, que são contrações que não são ritmadas, mas que tem, acho que, a mesma dor e intensidade da contração de trabalho de parto. Então ela confunde muitas gestantes que acabam indo para o hospital correndo, achando que já entraram em trabalho de parto, mas na verdade era o pródromos ali pregando uma peça. E algumas mulheres não chegam a ter, espero que eu não tenha, até agora não tive. E quando finalmente acontecem as contrações de trabalho de parto, aquelas que são ritmadas, eu baixei até um aplicativo já para eu começar a marcar o ritmo. A minha fisio falou que para eu diferenciar se eu tô tendo pródromos ou contrações de trabalho de parto, é bom entrar no chuveiro. Entra no chuveiro quentinho e fica ali com a água batendo ali na lombar, principalmente, que é onde eu ouvi dizer que a dor vem mais forte. Se passar, era pródromos, né? Passar assim, se quebrou o ritmo dela ali, então não precisa ficar, né, alarmada com isso. Se não passar, se continuar ritmado, aí é a contração de trabalho de parto. E ela me disse para eu esperar, eu pretendo ter o meu parto em uma cidade próxima daqui, mas não é a minha cidade, é uns 45 minutos daqui. Então eu imagino quando minhas contrações estiverem ritmadas a cada 7 minutos, assim, já é um tempo de segurança bacana para eu ir. Até 5 falaram que é bacana e tal, mas eu fico com medo de evoluir muito rápido, né? Não sei se vou ter essa sorte de evoluir rápido, porque é sorte, gente, nem toda mulher evolui tão rápido. E às vezes ficam tantas horas em trabalho de parto e não chega a dilatar quase nada, e no fim acaba
resultando numa cesárea. Pode acontecer, tô ciente disso, mas eu quero tentar, quero passar por esse processo que é benéfico tanto para mim quanto para bebê. Passar pelo trabalho de parto traz muitos benefícios, eu tenho lido sobre isso. Então, mesmo que no fim acabe indo para uma cesárea, não tem problema. O importante é que ela nasça em segurança, que eu fique bem também. Mas nada disso ainda aconteceu. Isso são algumas das coisas que eu tenho pesquisado, tenho ouvido, tenho aprendido. E agora eu estou só aguardando mesmo. A data prevista de parto, como eu já comentei aqui, é no domingo, dia 7 de janeiro. Eu gostaria muito que ela nascesse nessa data. Eu gosto do dia 7, mas como eu não controlo nada, né, eu vou esperar, mas não vou esperar passivamente. Vou falar aqui pra vocês o porquê. Dentre os vários vídeos que eu vi, conversando com alguns profissionais, tem alguns métodos naturais que podem induzir o trabalho de parto, tá? Induzir naturalmente, tá, pessoal? Não tô falando naquela indução medicamentosa que a partir das 41 semanas, se você não entrou naturalmente no trabalho de parto, você acredito que deve procurar o hospital que você pretende ter o seu bebê. E aí eles vão fazer uma indução para você entrar em trabalho de parto. E assim, ter o seu trabalho de parto normal, mas com um empurrãozinho da ciência. Porque se passar muito, né, de 41, tem gente que espera até 42, mas eu não teria essa coragem, eu já acho um pouco arriscado. Mas tem gente que espera e dá tudo certo, então acho que também isso é muito particular. Mas o recomendado é que com 41 semanas você já procure o hospital para fazer a indução, para que o bebê não fique ali muito tempo, né? Tem gestação que o bebê ele realmente não sai. Então, precisa ter um empurrãozinho aí. Isso eu não sei por que acontece, mas eu ouvi dizer que acontece sim, e é perigoso você deixar passar de 42, que depois podem vir algumas complicações aí. Então, eu ainda não tô com 41 semanas para induzir dessa forma medicamentosa, né? Tem várias técnicas que são usadas para indução. Tem aplicação de ocitocina sintética, que é um dos hormônios usados para que a mulher entre em trabalho de parto. Tem um balãozinho também que eles colocam ali no colo do útero para ir dilatando. E tem o descolamento de membrana. Esse acho que é um dos mais naturais, inclusive uma colega minha fez quando estava com 40 semanas ou 41 semanas, não me lembro. E em 24 horas ela entrou em trabalho de parto e o trabalho de parto dela durou 3 horas. Inclusive ela teve em casa, não deu tempo nem de ir pro hospital, foi uma loucura, mas no fim deu tudo certo. E foi depois desse descolamento de membrana. Claro que isso não significa que toda mulher que passar por esse procedimento também vai acontecer a mesma coisa. Não, isso é muito individual. Mas é uma das formas também usadas para induzir. Só que antes dessas 3 que eu falei, né, tanto o descolamento de membrana, como o balão e a aplicação de ocitocina, tem algumas técnicas naturais que algumas doulas recomendam, tem alguns canais aí no YouTube de doulas que elas indicam. Não tem comprovação científica em nenhuma dessas técnicas, eu acredito, mas também acredito que não vão fazer mal. Mas de qualquer forma, né, não estou aqui prescrevendo nada, até porque não sou médica, não quero incentivar, induzir ninguém a fazer algo só porque eu tô falando. Tudo que vocês forem fazer, consultem o ginecologista obstetra de vocês, porque é ele quem vai assegurar se no seu caso, se na sua gestação isso é seguro ou não, tá? Tô falando que o que eu vou fazer, o que eu tenho feito, e não sei qual vai ser o resultado, mas eu tenho feito algumas dessas coisas aí que eu vou falar pra vocês. Bom, até então, quando eu tava no final do ano, Natal e Ano Novo, eu tava muito preocupada dela nascer nessas datas. Eu nasci no Natal e assim, acho péssimo, não dá pra você comemorar direito, fazer festa com amigo, tá todo mundo viajando, então não é uma data legal. Eu tava super apreensiva dela nascer ali entre o Natal e Ano Novo, mas felizmente ela foi uma menina muito esperta e esperou até agora. Tá esperando ainda. Então,
Eu não fiz nada durante esse período de Natal e Ano Novo, eu fiquei em repouso, fiquei de boa, fazendo só as atividades aqui de casa que eu fazia, saindo para ir pro mercado junto com meu marido e tudo mais. Mas não fiz nada além disso. Enquanto eu podia ficar aqui repousando, eu fiquei bastante de repouso. E agora que a gente tá em janeiro, que já tá se aproximando da data prevista de parto, que já estou, né, com 39, indo para 40, daqui a pouco 41, eu optei por começar a botar algumas coisas em prática. Primeiro, a voltar a me exercitar. Eu confesso para vocês que eu sempre fui uma pessoa muito mais sedentária do que ativa. Eu entrei na fisioterapia pélvica esse ano, quando estava no primeiro trimestre, e a gente fez um combinado de exercícios para o assoalho pélvico e pilates. Então, basicamente o que eu fiz esse ano foi pilates. Deveria ter me exercitado mais, deveria ter associado pilates com uma musculação. Eu acho que isso ia me trazer muito mais força, né? Ia fortalecer mais, ia me dar mais disposição. Mas infelizmente não foi o que eu fiz, foi somente o pilates. E eu ia lá uma vez por semana. Inclusive a minha professora de pilates sempre falava: nossa, eu deveria ir mais uma vez, fazer alguma outra coisa, associar. Então assim, não fui aquela grávida exemplar na questão de exercício físico, mas pelo menos eu ia lá e aprendia bastante. E agora no final da gestação, o que é muito recomendado são caminhadas. Uma caminhada aí de 30 minutos, às vezes tem gente que faz uma de 30 de manhã, mais uma de 30 no final da tarde, uma horinha de caminhada. Isso é algo que eles recomendam, inclusive na maternidade essa semana já falaram pra mim, ó, começa a caminhar, vamos se exercitar, porque isso também vai acelerando, né, a data para o seu possível parto. Então, você se exercitar durante toda a gravidez é recomendado, mas nessa última semana é meio que essencial, né, para você provocar ali um trabalho de parto de forma natural, você se exercitar. Quanto mais parada você fica, menos as coisas acontecem. Então, essa semana eu voltei a fazer caminhadas e também tô nadando um pouquinho, que exercícios na água também são excelentes, né, pra não ter peso, e a barriga, gente, fica tão leve, é maravilhoso ficar dentro da água. Então isso são coisas que são recomendadas, assim, não tem contraindicação para isso, a não ser que, por acaso, na sua gravidez tem algum risco, que aí você fala com o seu médico, mas se tiver tudo bem, não tem contraindicação de você fazer esse tipo de exercício. Outra coisa, relações sexuais. Isso é algo que durante a gestação a gente pode praticar também, se não tiver nenhum risco, né? Tudo é muito particular. Tem pessoas que estão com descolamento de placenta, alguma coisa, então não é recomendado. Mas se no seu caso estiver tudo bem, não tem contraindicação para relação sexual durante a sua gravidez. No final, quem já passou por isso sabe que é complicado, você fica desconfortável, sua barriga atrapalha. Não é muito fácil, mas é uma das formas é uma das induções naturais aí pro parto, é a relação sexual por conta do sêmen conter prostaglandina, que é um dos hormônios que ajudam a afinar ali o seu colo do útero, né, vai amadurecendo o colo do útero. Isso sim é comprovado cientificamente. O sêmen contém prostaglandina e isso pode te ajudar, né, pode contribuir para que o seu colo do útero afine ali. Ele tem que afinar, né, para o bebê passar, não pode estar espesso. Então, é recomendado sim que você mantenha relações sexuais aí no final da sua gestação, para você dar aquele empurrãozinho no trabalho de parto. E além disso, também tem a questão, né, de se a mulher atingir o orgasmo, ela também vai liberar ali o hormônio da ocitocina, que associado com a prostaglandina são os hormônios ali usados para trabalho de parto. Sensação de ocitocina, no caso, sensação de bem-estar, sensação de felicidade. Então, por isso que a relação sexual ela é recomendada sim como um indutor natural para o trabalho de parto. E esses são os exercícios, né? Exercícios para que você possa induzir naturalmente aí o seu parto. Fora isso, tem mais algumas mandingas aí, tá, gente? Eu chamo de mandingas, mas eu sei que são técnicas, né? Não cientificamente comprovadas, mas que muitas mulheres fazem uso. Algumas falam que dá super certo, outras falam que não resolveu nada. Mas eu acredito que, assim, de tudo que eu tenho visto, né? Se a bebê não estiver preparada para nascer, ou o bebê, ele não vai nascer.
independente do que você fizer, tá? Mas se ele estiver madurinho, se estiver preparado para sair, aí esses empurrãozinhos podem ser, sim, saudáveis e podem contribuir para que as coisas fluam melhor, né? Às vezes até diminuir o seu tempo de trabalho de parto. Aí entra a parte de alimentação, que eu ia falar sobre as tâmaras. Não sei se vocês gostam ou não, mas assim, não é uma coisa que eu falo, olha que delícia, mas também não é ruim. Então, indicam a comer aí umas 6 tâmaras por dia, para que ela também vá ajudando aí na indução do trabalho de parto natural. Falam que ela também reduz o tempo de trabalho de parto efetivo quando você já estiver, né? Não sei também se isso é verdade ou não, mas comecei já essa semana a consumir as tâmaras. E outra coisa também que falam são os chás, chá de canela, chá de gengibre, chá de folha de framboesa. Esses chás, gente, muito polêmico esse assunto, né? No início da gestação, eles são proibidos, porque eles causam uma contração uterina que pode provocar aborto. E não é isso que a gente quer no início da nossa gestação. Então, todo mundo fala, não pode, chá de canela é abortivo e tal. É por conta disso, né? Simplesmente porque eles estimulam ali o útero a se contrair. Mas no final da gestação, isso não é uma coisa ruim. Você estimula seu útero a contrair e aí ele começa já a dar um chacoalhão em você, no seu corpo, falando, vamos começar aí um trabalho de parto, né? Vamos começar a contrair para empurrar esse bebê. Então, no final da gestação, onde o bebê já tá formadinho, depois das 39 semanas aí, é seguro você tomar esses chás, pelo que eu ouvi dizer. Não tomei ainda, vou aguardar até o final de semana, mas a própria enfermeira obstetra do hospital que a gente visitou falou, toma um chá de canela bem forte que você vai ver que vai ajudar. Então eu tô contando com isso, ainda não consumi nenhum desses chás, nem gengibre, nem chá de canela, nem folha de framboesa, mas tô apostando aí que no final de semana, se não tiver nenhum sinal de que meu trabalho de parto tá começando, eu vou fazer um chazinho. E por último, das coisas que eu me lembro, e também vi em alguns vídeos do YouTube de doulas, é o óleo de prímula. O óleo de prímula, ele vem em formato de uma cápsula, e ele normalmente tem, a dosagem é 500 mg, e à noite é recomendado que você faça um furinho com uma agulha esterilizada, numa agulha limpa, e você introduza a cápsula no canal vaginal o mais fundo que você puder, para que ele fique ali liberando aquele óleo que entra em contato ali com o seu colo do útero e ele vai ajudando a amadurecer esse colo, afinar para a saída do bebê. Isso já pode ser feito a partir de 39 semanas. Eu tenho consumido uma de manhã via oral e introduzido a outra à noite. Então no total tenho consumido 1000 mg por dia. E no meu caso é uma dosagem segura, minha gravidez não é de risco, tá tudo bem. Então, no seu caso, confira, né, primeiro com o seu médico se isso é saudável, se é recomendado para você. Não faça isso somente porque eu estou falando, porque mais uma vez, não sou médica, nem te conheço. Então, é tudo muito particular, gente. Cada um tem que cuidar e analisar bem cada caso. Então, essas são as técnicas que eu tenho utilizado aí na semana 39. Caminhada, voltado a nadar um pouquinho, utilizar o óleo de prímula e consumir as tâmaras. Não cheguei na parte dos chás, vou aguardar até o final de semana. Relação sexual também, né, gente? Agora tá tudo liberado. No final do ano eu fiquei meio assim, mas agora que já passaram as festas, então também temos voltado a namorar para contribuir também para essa semana aí. Quem sabe a Serena aparecer. E finalmente a gente começar essa etapa nova da nossa vida, que ainda a gente, por mais que se prepara, né, que tem visto 1000 vídeos, tenha ouvido 1000 podcasts, lido livros e tudo mais, se informado de todas as formas possíveis, só vai aprender na prática, porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma criança, cada criança tem as suas demandas e
cada casal vai se encontrar de um jeito e no fim vai dar tudo certo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, vai ter sucesso nisso. Mas não dá pra falar que não é um cenário meio assustador, que você fica apreensivo e você fica com medo e ao mesmo tempo você fica feliz. Espero ter ajudado alguém que está passando pela mesma situação, compartilhando aí da minha experiência, e espero que o próximo vídeo eu volte aí com novidades para vocês, se possível com a Sereninha no colo já. Um beijo, bye bye.